Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fute Cearense TV, canal no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma análise do que aconteceu com as nossas equipes cearenses na rodada no Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o Guarani de Sobral vencendo mais uma na Série D, chegando aí a 9 pontos, invicto e 100% na competição. O Atlético Cearense goleou o Caucaia por 4-1. Na Série C, o Floresta empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. Resultado ruim pro Verdão, né? Começou até bem o campeonato, mas agora vem caindo nas últimas rodadas. O Ferroviário sofreu um revés duríssimo diante da Tombense fora de casa. O placar foi 3-0. Ceará e Fortaleza empataram em 1-1 pela Série A, né? Os dois. O Ceará empatou com o Internacional e o Fluminense e o Fortaleza com o Fluminense. Então solta a vinheta que está começando mais um vídeo no canal. E para começar, né, o vídeo de hoje, nós sempre vamos manter um padrão, né? Começar falando sobre as divisões mais abaixo do nosso campeonato, né? E para isso nós vamos falar do Guarani de Sobral. O Guarani, que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, venceu mais uma na rodada, bateu por 2-1 a equipe do Palmas, com os gols do João Gabriel e do André Marcena, né? A equipe tá invicto no campeonato, chegou a 100% de aproveitamento, 9 pontos, são 4 pontos a mais que o segundo colocado, né? Uma diferença muito positiva. E o Guarani vai encaminhando aí, quem sabe, a classificação para a próxima fase da Série D, sonhando com um acesso à Série D. É um time que tem tradição, né, na competição, já foi campeão em 2010, foi muito bem na temporada naquela ocasião, né? E tenta repetir o feito, quem sabe aí mais um time cearense subindo aí, chegando às divisões de cima, seria muito bom para o nosso futebol e também para a equipe do Guarani. Outro que também começa a se recuperar, né, no campeonato é a equipe do Atlético Cearense. O Atlético começou muito mal o campeonato, né, e começou apenas com um ponto. Depois teve derrotas doídas, né, na competição, resultados ruins, mas agora começa a se recuperar, empatou o jogo passado, venceu o Caucaia nesse jogo por 4-1 e vai aí a terceira colocação no grupo, começa a sonhar com a classificação. Time que, é como eu disse, né, eu já falei algumas vezes que a Série D é uma competição de tiro muito curto, você não pode vacilar muito, ela não te dá direito a ter derrotas ali no início. E o Atlético, apesar do início ruim, começa a se recuperar, a demonstrar que pode sim se classificar para a próxima fase, né? Os destaques desse jogo foi o volante Olívio, que marcou 2 gols, e o Valdo Bacabal, que também marcou gol e fez uma ótima partida, né? O outro gol foi marcado pelo Eric Puga, enquanto o Gênesis marcou para a equipe do Caucaia. O Caucaia, que é o lanterna do grupo, fez um estadual muito ruim, né? Acabou é, não conseguindo jogar com um elenco profissional, teve que botar elenco semi-profissional para jogar, foi goleado por diversas vezes e aí continua essa maré ruim também no Campeonato Brasileiro da Série D. E aí da Série D a gente já pula um pouco mais para a Série C, né? Pula uma divisão, vamos falar do Floresta. O Floresta que começou bem o campeonato, começou com 4 pontos ali na vice-liderança junto com o Ferroviário, começou muito bem o campeonato, mas que deu uma caída, né? Depois da derrota ali para o time do Manaus, a equipe dessa vez empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba em casa, um resultado muito ruim. O time vai a 5 pontos, se mantém ali na sexta colocação do grupo. Claro, o grupo ainda não teve ninguém, né, que embalou de vez, né? O Volta Redonda, o Ferroviário, que são equipes que têm 7 pontos, já tiveram derrotas na competição e tá ali entre os 3 primeiros, então é um campeonato que tá parelho. Isso é bom para a equipe do Leston Júnior, né, que mostra que pode se recuperar nos próximos jogos, mas para isso precisa ter melhores atuações, precisa jogar com mais intensidade. Contra o Botafogo foi um jogo muito morno, né? Para você ter noção, se você for somar todas as finalizações na direção do gol, nós tivemos só 5, né? Tivemos 3 do Floresta e 2 do Botafogo da Paraíba, então mostra que foi um jogo bem ruim no Domingão, né? O Floresta precisa evoluir se quiser chegar ali entre os primeiros colocados na temporada na Série C. Outro que também não teve um bom resultado, né, foi a equipe do Ferroviário, né? Diferente do Floresta, o Floresta conquistou um pontinho em casa, o Ferroviário acabou derrotado, né? Aí descobriu, achou a sua primeira derrota na competição, um resultado de 3-0, um resultado muito ruim. O time não soube lidar com os gols sofridos, né, que por acaso aconteceram de forma bem natural da Tombense, que não fez uma partidaça, mas jogou o suficiente para vencer o Ferroviário de forma bem tranquila.
né? Para piorar durante o jogo, quando estava 2-0, o time do Ferroviário ainda teve a expulsão do volante Dudu, que vem sendo um dos grandes destaques da equipe, um jogador com ótima saída de bola, um jogador jovem, tem apenas 21 anos, e acabou se complicando ainda mais no jogo, acabou tomando o terceiro gol. A estratégia do Francisco Diá não foi uma estratégia muito boa, né? Não deu muito certo no jogo. O time da Tombense tomou conta da partida ali quando pôde, apesar de não, como eu disse, não ter feito uma grande partida, jogou apenas o suficiente para vencer o jogo. E é sempre uma equipe que dá muito trabalho, né? Por exemplo, no Campeonato Mineiro, costuma derrotar aí o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o América, que são equipes das divisões mais de cima do futebol brasileiro. Então é um time que dá muito trabalho, mas o Ferroviário também ajudou muito, né, a equipe a perder o jogo, porque foi mal do início ao fim, não teve, por exemplo, a intensidade que teve no jogo contra o Santa Cruz, foi um time que criou as melhores oportunidades. Diante da Tombense foi um time bem apático, né, não teve uma grande atuação ali dos seus jogadores de frente, o Gabriel Silva bem sumido, o Adilson Bahia participou pouco, então o Ferroviário precisa melhorar, e no mesmo caso do Floresta, né, como ninguém embalou a equipe, isso é bem positivo para a equipe poder, quem sabe, aí, assumir a liderança do campeonato ou se manter ali entre os 4 primeiros durante as próximas rodadas. E aí da Série C, a gente já pula para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque tivemos o Ceará em campo e também o Fortaleza. Os dois times empataram seus jogos, né? O Ceará empatou em 1-1 com o Internacional, o jogo ontem, no domingo às 4 da tarde. Para mim, o melhor jogo do Ceará na competição até aqui, né? A equipe mostrou uma evolução espetacular, uma evolução fantástica. Mesmo tomando um gol logo de cara, né? Que um gol num pênalti bem infantil do goleiro Vinícius Machado, jogador jovem que acabou saindo com muita sede ao pote ali e acabou cometendo o pênalti. O Edenilson converteu o pênalti logo ali com 6 minutos de jogo e colocou o Ceará num rabo de foguete de fato, né? Porque um jogo bem complicado com o Inter, o Ceará já numa pressão, começar perdendo um jogo difícil desse, já era algo bem difícil para o Ceará reverter. Mas a equipe soube lidar com isso, né? Diferente, por exemplo, do jogo contra o Bahia, onde tomou a virada, não soube lidar com o resultado e acabou sendo derrotado, né? Não conseguiu levar muito perigo ao Douglas no segundo tempo. Foi um segundo tempo todinho o Ceará perdendo e não conseguiu ser um time reativo, ser um time que cria as oportunidades e não soube lidar com o placar adverso. Contra o Inter foi o contrário, o time soube muito bem lidar com esse placar, fez o gol de empate com o Messias, mas acabou anulado, né? O árbitro acabou vendo uma falta do zagueiro do Ceará em cima do zagueiro do Inter. É um lance que não dá para julgar muito a arbitragem por ser um lance interpretativo, né? Na minha visão, o lance foi normal, porque o Messias sobe, o contato que ele tem com o Cuesta do Inter é um contato bem de jogo, né? Aquela jogada entre os dois zagueiros é um contato de jogo, mas o árbitro acabou vendo a falta, né? E como na interpretação dele foi marcada, o VAR não teve muito o que fazer também, é um lance de interpretação, não teve nada que chamar ele à beira do campo para ver nenhuma jogada. Então segue o jogo, né? Mas aí na sequência, o árbitro do jogo acabou marcando um pênalti, né? Ele dentro do campo ele marcou o pênalti após o toque de mão do Edenilson. No entanto, o VAR revisou o lance, chamou o árbitro para a beira do campo para fazer a análise, né, no vídeo e o árbitro desmarcou. Mas o que é que acontece? Na minha visão, um pênalti que não deveria ter sido desmarcado. Porque, segundo o árbitro, é o critério. O critério é a mão de apoio não conta como pênalti, né? Não conta como toque de mão. No entanto, o que é que eu pude notar nesse lance? O Edenilson, jogador do Inter, ele se recupera bem na jogada. O Saulo toca a bola para trás, onde o Mendonça já estava ali praticamente engatilhado para fazer o gol do Ceará, né? E empatar o jogo ali naquela ocasião. E aí o Edenilson erra o carrinho, mesmo inteiro na jogada, ele erra o carrinho e aí bate na mão dele que estava caindo, né? Ela ia se tornar uma mão de apoio, ou seja, na hora que a bola bate na mão dele, ela não era uma mão de apoio ainda, né? O Edenilson cai, toca primeiro com a mão na bola, depois no chão, aí sim ela vira uma mão de apoio. Se fosse uma jogada em que o Saulo cruza, a bola bate na mão do Edenilson que já está no chão, aí é diferente, segue o critério. No entanto, ele cai com a mão na bola para apoiar. Então, isso não se encaixa no critério. Na minha visão, o pênalti que deveria ter sido confirmado pelo VAR, no entanto, acabou desmarcado. Na minha visão, o Ceará sai mais uma vez aí prejudicado pela arbitragem, né? Já saiu com toda a polêmica do jogo contra o Bahia.
E nesse jogo contra o Inter, mais uma vez, um lance polêmico e mais uma vez o Ceará prejudicado. No entanto, né, o pênalti não foi muito necessário, né, porque o Lima, logo depois, em cobrança de falta magnífica, né, até nem lembro a última vez que o Ceará fez o gol de falta, se eu não me engano foi com o Pio ainda em 2017, mas aí o Lima em cobrança perfeita, né, a bola bate no travessão e entra, o Ceará empata o jogo, naquela altura merecidamente, com muitos méritos, o Internacional praticamente só fez o gol no primeiro tempo, não criou outra oportunidade, com exceção de uma oportunidade com o Galhardo, né, que ele acaba o Fernando Sobral erra, o Galhardo quase marca o gol do Inter. Naquele momento já estava 1 a 1, foi um dos últimos lances do primeiro tempo. Mas se não fosse isso, o Internacional não teria feito praticamente nada durante o primeiro tempo, porque só o Ceará jogou. E aí anima um pouco o torcedor, né? Porque foi um time diferente do que a gente viu nos últimos jogos. Foi um time que buscou mais o jogo, que teve as melhores oportunidades, até um pouco mais de posse de bola, mesmo tendo menos que o Inter, mas teve um pouco mais a bola sobre os seus domínios, né? É algo importante, já mostra uma evolução e mostra que é um time que pode evoluir. Gostei muito, por exemplo, do Mendonça e do Lima do jogo, né? Os dois jogadores estiveram bem, atuaram bem, recuperando seu futebol. O Mendonça que começou a temporada de forma extraordinária pelo Ceará, jogando muito bem, fazendo gol, contribuindo com passes e depois caiu, né? Foi um dos jogadores que mais sentiu após aquela final contra o Bahia, caiu de rendimento, ficou suspenso alguns jogos, agora está voltando em alto nível e vem ajudando muito o Ceará crescendo no momento exato. Aí no segundo tempo, né, a equipe do Ceará conseguiu voltar administrando o resultado, um resultado positivo, né, mas sentiu que dava para vencer. O Internacional ainda muito frágil, né? A Internacional anunciou durante o final de semana o Diego Aguirre, né, como seu novo treinador. O Miguel Ángel Ramírez, que era o antigo treinador, acabou demitido. E o Aguirre assume agora o Internacional. E eu digo uma coisa, né? Vai ter muito trabalho, porque o Internacional vem jogando um futebol realmente muito pífio, né? Muito fraco para uma Série A de Campeonato Brasileiro. E lembrando até que o Inter está na Libertadores, né? Vai ter jogo importante pela Libertadores. O Inter precisa evoluir muito rápido para que se recupere nas competições. E o Ceará aproveitou essa fragilidade, né? O Ceará começou a criar, tinha a bola, criava jogadas de contra-ataque. Como eu disse, o Mendonça e o Lima se entendendo bem. Gostei também da atuação do Saulo ali na frente, como centroavante, né? Fez um bom jogo. E aí o time do Ceará demonstra essa evolução e mostra que pode fazer um ótimo campeonato e mostrar mais evolução ainda nos próximos jogos, ainda no comando técnico do Guto Ferreira, né? Então é isso que eu pude observar, né? O Ceará agora enfrenta dois adversários dentro de casa, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Quem sabe aí 4 pontos não seria nada mal para a equipe do Guto. O importante é evoluir dentro do campeonato, é pontuar e fazer com que o time sempre esteja bem posicionado na tabela. Então é isso que eu pude notar do jogo do Ceará, né? Agora a gente vai pular para o jogo do Fortaleza. O Fortaleza, que ao contrário do Ceará, começou bem demais o Campeonato Brasileiro, né? Começou ali na liderança, com 100% de aproveitamento nos 3 primeiros jogos. Depois conquistou um ponto fora contra o Atlético e dessa vez conquista mais um ponto, dessa vez dentro de casa, mas contra um adversário duríssimo, né? O Fluminense. E o que é que eu observei nesse jogo, né? Eu pude ver um Fortaleza que, novamente, né, uma palavra que eu uso bastante para descrever o Fortaleza do Vojvoda, que é a organização. O Fortaleza foi organizado, manteve o seu padrão e acreditou na estratégia, mesmo encontrando um Fluminense muito bem postado lá atrás, né? Tava bem difícil furar o bloqueio deles. A dupla de zaga, o Nino e o Lucas Claro, vem se entendendo cada vez mais, né? Uma das melhores do país, na minha visão. O Nino, inclusive, jogador de seleção olímpica. E o Lucas Claro, um dos melhores zagueiros do país. Então, os dois estão se entendendo super bem, né? Apesar de eu não ter gostado muito da atuação do Egídio, mas foi importante no papel do bloqueio. Então, o Fortaleza teve essa dificuldade para furar o bloqueio do Fluminense. É um time que gosta de ter a posse de bola, de criar jogadas, joga também muito através de cruzamentos, bola parada, né? É um ponto muito forte do Vojvoda no Fortaleza. Vem treinando bastante. E mesmo assim o Fortaleza não conseguiu furar muito. Apesar de não conseguir furar, criou as melhores oportunidades, né? O David foi o jogador do Fortaleza mais ativo ali na frente durante o primeiro tempo. Teve pelo menos ali umas 2 ou 3 chances de gol. Chegou a quase marcar, né? Em uma bola que sobrou para ele dentro da área. O Bandeirinha não tinha marcado o impedimento. Então, o Fortaleza, mesmo com essa dificuldade, conseguiu criar boas chances e ter mais a bola. No entanto, no segundo tempo, foi um cenário diferente. A gente já viu um Fluminense melhor, o Fluminense que estava aproveitando mais o espaço dado pelo Fortaleza lá atrás, né? O técnico
do Fluminense, o técnico Roger Machado colocou jogadores de mais velocidade, como é o caso do Kaique e do Luiz Henrique, tirou os jogadores mais experientes, jogadores de criação como o Nenê, tirou o Fred, o centroavante, então deixou o time um pouco mais engatilhado ali para aproveitar uma ou outra jogada de contra-ataque. Né? Mas o gol do Fluminense, o primeiro gol, não saiu no contra-ataque, saiu na bola parada. Após a cobrança de escanteio, né, o Caio Paulista apareceu, o Caio Paulista estava fazendo já um bom jogo, apareceu bem dentro da área e colocou a bola dentro da rede, abrindo o placar para o Fluminense naquela altura, deixando o jogo muito mais complicado para o Fortaleza, né? Se já estava difícil no 0 a 0, imagine com o Fluminense à frente no placar, ia recuar bastante. Então, estava complicando demais a vida do Fortaleza no jogo. No entanto, o Fortaleza não sentiu o gol, o Fortaleza não se abateu, não passou a jogar de forma aleatória, continuou bem postado, bem posicionado, fazendo as melhores jogadas e jogando principalmente com a bola no chão, né? Não saiu muito do esquema que o Vojvoda gosta. É aquele time que cria jogadas, que consegue jogar bem ali com as jogadas de linha de fundo, em profundidade, né? E aí o Robson, após um passe belíssimo do Iago Pikachu, sem olhar, ele cruzou a bola dentro da área e o Robson foi lá e empatou o jogo para a equipe do Fortaleza, deixando tudo igual, um ponto importante para o Fortaleza, vai aí a 11 pontos no campeonato, perdeu a liderança na rodada, mas isso é algo que, na minha opinião, nesse momento é irrelevante. O importante é o time se manter ali na parte de cima, continuar pontuando, para que os objetivos dentro da competição sejam cumpridos, né? Quem sabe buscar aí uma Sul-Americana, retornar à Sul-Americana, né? O time que se classificou em 2019, ou quem sabe uma pré-Libertadores, tem muitas possibilidades, a gente tem que ver isso dentro do campeonato e, claro, vendo também a evolução dentro do time, né? Se o time vai evoluir mais, vai conquistar mais pontos importantes durante o campeonato, isso é fundamental para o time do Vojvoda. Então foi isso que eu pude observar na equipe do Fortaleza, né? Eu posso dizer, no geral, que eu gostei do jogo. Eu acho que a equipe não ter se abatido pelo gol do Fluminense foi o principal fator. Manteve o Fortaleza vivo dentro de campo. Importante aí para os próximos jogos o Fortaleza pontuar e se manter na parte de cima da tabela. Então, para encerrar o nosso vídeo de hoje, né, já chegando ao final, nós vamos falar sobre o craque da rodada, né? E eleger o craque da rodada pela primeira vez aqui no canal. O jogador escolhido não atua nem em Ceará nem em Fortaleza. E o jogador escolhido foi o volante, o meio-campista Olívio, da equipe do Atlético Cearense. O jogador atuou bem diante do Caucaia, marcou 2 vezes, chegou ao 17º gol na temporada. É isso mesmo, esses são os números de um volante, né? O volante Olívio recebeu sondagens do Ceará, do Fortaleza, de times da Série B do Campeonato Brasileiro, vem sendo um jogador importantíssimo para o Atlético Cearense nesse campeonato, né? E vai aí, por enquanto está na equipe, né? Não tem nada confirmado, transferência nenhuma, vai sendo fundamental para o Atlético, quem sabe possa ser um dos pilares aí da recuperação e da evolução do Atlético Cearense durante o campeonato, tá, pessoal? Então é isso, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui no vídeo, né? Se inscreva no canal, acione ali o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, né? Como eu já falei, estamos preparando mais e mais conteúdos para vocês, né? Vocês podem acompanhar o nosso Instagram, @FutCearenseTV. Lá a gente bota pré-jogo, pós-jogo, né? A gente comenta um pouquinho sobre alguns assuntos. De vez em quando tem um vídeo no IGTV que a gente fala de alguns acontecimentos sobre o futebol cearense, sobre o futebol nordestino, né? E também siga a página Esquema Web Ceará no Facebook, né? Você segue lá, tem o programa Âncora de Notícias para você acompanhar, segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, muito conteúdo, muita notícia, muita coisa boa para vocês, tá? Então a gente vai ficando por aqui, agradeço novamente a presença de todos vocês, comenta aí a sua opinião sobre o que você achou sobre o seu time, né? Você acha que o seu time tende a melhorar, vai evoluir, vai subir de divisão, vai permanecer na Série A? Então tem muita coisa pra gente mostrar ainda e comente aí o que você achou do vídeo, comente a sua opinião. Agradeço a presença de todos vocês e até breve.